Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula da nossa revisão Enem vestibular, tá? E novamente estou aqui, ó, uma aula diferente, sem estar no quadro, por quê? Porque também é um assunto que eu preciso mostrar para vocês mapa, certo? E aí, a melhor forma seria dessa maneira aqui, para a gente estar visualizando o mapa, tá? Qual é o assunto que nós vamos estar trabalhando hoje, revisando hoje? Cartografia. Um assunto que geralmente os alunos têm muita dificuldade, são questões que caem tanto em Enem, já caiu várias vezes sobre projeção cartográfica no Enem, tá? Como também pode cair em qualquer vestibular que você vai estar fazendo, ok? Então, hoje, a nossa aula é sobre cartografia. Então, vem comigo, vamos lá revisar esse assunto, certo? Então, vamos colocar nossos slides aqui para a gente estar visualizando, né? E estar, no caso, revisando os principais elementos da cartografia, ok? Bom, primeira coisa, pessoal, nós temos que estar vendo aqui no caso, primeiro, quais são os elementos que você tem que ter presente em um mapa. Então, toda vez, primeiro, o que é cartografia, né? Vamos relembrar? Cartografia, né, é a ciência que você representa os espaços terrestres, tá? Você pode representar por meio de um mapa, você pode representar por uma carta topográfica. Hoje a cartografia envolve muito também toda a chamada geotecnologia, que seria todas as formas, né, todas as tecnologias utilizadas hoje para você representar e para você analisar e interpretar uma série de imagens ou de fatos que estão acontecendo na superfície terrestre. Então, quando você fala em geotecnologia hoje, você está falando de GPS, você está falando de sensoriamento remoto, você está falando de imagens de satélite, né? Que são instrumentos, que são tecnologias utilizadas para você representar o espaço terrestre e para você interpretar esses dados também. Não adianta você apenas representar e você não interpretar, né? E muitas vezes, para você interpretar esses dados, é necessário um programa de computador, pessoas que vão estar interpretando todos aqueles dados. Então, quando você olha uma imagem de satélite, por exemplo, que fala, por exemplo, áreas que estão tendo focos de queimada, elas são muitas vezes utilizadas por meio de cores. Então, você tem que ter uma convenção, você tem que ter um programa e você vai ter que ter alguém que vai estar interpretando, analisando aqueles dados. Isso é o que nós chamamos de geotecnologia, né? Ou seja, seria todas as tecnologias utilizadas hoje dentro da representação geográfica, tá? Que é um assunto também bastante cobrado, né, nas provas. Hoje se usa muito também o sensoriamento remoto, né, que seria uma forma também de estar representando a superfície terrestre. Então, são as novas tecnologias que estão aí, né, sendo utilizadas para representar, para mapear, para interpretar e para identificar uma série de aspectos na Terra. Hoje, nós não vamos falar especificamente dessa geotecnologia. Nós vamos estar falando de um conceito mais clássico, que cai bastante nas provas, né? Que seria a forma de você representar no mapa, né? Aquele mapa que você já viu na sala de aula, aquele mapa que você vê muitas vezes no livro, esse mapa que você está vendo aí, né? Aqui, ó, no meu slide. Tá? O que eu tenho que ter presente no mapa para representar um lugar? No caso, esse é um mapa do Brasil, né? Então, o que eu teria que ter ali presente nesse mapa para que eu consiga interpretar no mínimo necessário, né, esse mapa? Então, primeiro, você tem que ter um título, você tem que saber basicamente qual é o tema, né, o que está acontecendo aqui, no caso, o título aqui. Então, ele informa o assunto representado, então ele pode ser o mapa político do Brasil, ele pode ser o planisfério, ele pode ser um mapa de clima, ou ele pode ser um mapa, de repente, das atividades econômicas, industriais de determinado estado, ou seja, um título, ok? Ele basicamente tem que ter a rosa dos ventos, que é isso aqui, ó. O que é a rosinha dos ventos, né? Ela vai estar te indicando os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, né? Para quem não lembra, aqui, ó, norte e sul, leste sempre é a sua direita, oeste sempre é a sua esquerda. Entre o norte e o leste, aqui nós temos o nordeste. Esse ponto colateral entre o sul e o leste é o sudeste. Entre o sul e o oeste é o sudoeste.
e entre o norte-oeste e o noroeste. Então, a rosa dos ventos, sempre ela tem que estar presente, tá? E aí você coloca o Nzinho aqui, ó. Por quê? De maneira geral, essa rosa, ou uma seta, pode ser apenas uma seta, ela vai te indicar o norte. Se não existir nenhuma indicação, muitas vezes no mapa não tem um N, uma seta mostrando norte, ou não tem uma rosa dos ventos, se não há nenhuma indicação, convença, por convenção, tá, que o norte está na parte superior do mapa. Então, o pessoal fala a parte de cima, né? Não é de cima, né? A parte superior do mapa. Então, se não tiver uma rosa dos ventos, ou não tiver nenhuma seta indicando norte, se considera aqui norte, aqui sul, o lado direito leste, o lado esquerdo oeste, tá? Então, a rosa dos ventos. Outra coisa que é necessária é você ter uma legenda, né? A legenda que vai me indicar o que é a cor verde, o que é a cor amarela, o que é as cores, ou outras legendas, né? Que pode ser desenhos, pode ser linhas, pode ser áreas sombreadas, né? Então, o mapa, ele tem que ter, no mínimo, uma legenda, né? Que vai ser esse conjunto de sinais, de símbolos, de cores, de figuras, que vai seguir uma convenção internacional, tá? Não pode cada canto, né, criar. Alguns você pode até criar, desde que você coloque o que aquilo significa. Mas segue-se uma convenção. Por exemplo, é um aeroporto, eu coloco um avião. É um porto, eu coloco uma âncora, né? E assim por diante, tá? Que vai o que é praticamente te dizer o que aqueles desenhos, aqueles símbolos representam naquele mapa. E a escala, que é uma das coisas mais cobradas nas provas. O que seria a escala, né? A escala seria basicamente a relação de quantas vezes esse mapa foi reduzido para ser representado. Então, quando você olha um mapa desse aqui, né, eu teria que ter uma escala para me indicar quantas vezes ele foi reduzido. Então, esses são os 4 principais elementos, não os únicos, mas os 4 principais elementos. O título do mapa, uma rosa dos ventos, ou uma indicação onde está o norte, uma legenda para me indicar o que são aquelas cores e aqueles símbolos, tá? E a escala para eu ter uma ideia do tamanho real, ok? Bom, então vamos para as escalas. Primeiro, a escala é a representação da relação, da proporção entre a área real e a sua representação. Ou seja, ele vai te dizer como que, pelo menos te indicar, qual seria o tamanho real. Quantos metros ou quantos quilômetros tem aquele espaço. Quais são os 2 principais tipos? Porque, na verdade, são 3 escalas, a numérica, a gráfica e a explícita. A explícita, geralmente, quase ela não é cobrada. Então, a gente fala da escala numérica e da escala gráfica. Então, por favor, preste atenção. O que é a escala numérica? O nome está dizendo, por meio de números, ele está te indicando quantas vezes aquele lugar foi reduzido. A escala numérica, ela representa em forma de fração a proporção da escala, certo? Onde você tem, no caso, o numerador sempre vai ser 1, que é a área do mapa, então sempre é 1 centímetro no mapa, sempre será 1, não é 2, 3 ou 4. Se eu quiser saber 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros no mapa, eu vou fazer a conta, então é sempre 1 aqui. Aí esses 2 pontinhos é dividido, certo? No caso é uma fração. E no caso aqui, 50 mil. O que seria os 50 mil, né? Que seria o denominador, é a área real. Detalhe importante que eu vou escrever aqui para vocês, detalhe importante. A escala numérica, ela não vai vir escrito, mas sempre você vai ter que saber que isso aqui, ó, está em centímetro. Então, quando eu falo 50 mil, é 50 mil o que, Celilza? 50 mil centímetros. O que significa? Significa que 1 centímetro, desculpe a letra que eu estou escrevendo no mouse aqui, tá? 1 centímetro, o que seria esse 1 centímetro? 1 centímetro aqui, ó, no mapa, eu representei nessa escala 50 mil centímetros de um determinado lugar. Então, eu coloquei 50 mil centímetros desenhado em apenas 1 centímetro. Olha, se eu tiver 2 centímetros no mapa, eu vou ter o quê? 100 mil centímetros. 3 centímetros no mapa, 150 mil centímetros e assim por diante. Então, essa é a escala numérica, ou seja, por meio de número me indica a escala. A escala gráfica, que está aqui, ó,
O nome já diz, gráfica. Ela é representada por um gráficozinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Representa diretamente o espaço. Essa escala, ela é interessante porque ela vai te dizer se ela vai estar em metros ou se ela vai estar em quilômetros. Ela te fala. A numérica, não. Ela não vai te dizer. Você tem que saber que a escala numérica sempre é em centímetro. A escala gráfica, ela vai te dizer se é em metro ou se está em quilômetro. Então, no caso, o que significa isso aqui, ó? Ó, 0, deixa eu trocar aqui, ó. Só para facilitar você visualizar, só um minutinho. Vamos lá, ó. 0, 50, 100, 150. Ela poderia estar assim ou representada assim, ó. 0, 50. O que você percebe? Que não está em intervalo de 50 a 50? Significa que cada espaço desse aqui, ó, equivale ao quê? A 1 centímetro. 1 centímetro é igual a 50 metros. Então, olha só, o que acontece aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse espaçozinho aqui, ó, que tem aqui, ó, equivale a 1 centímetro no mapa. Então, nessa escala, significa que 1 centímetro é igual a 50 metros. Ah, como que é 50 metros? Porque eu te disse que é 50 metros, certo? Então, se eu tiver 1 centímetro no mapa, eu tenho um mapa aqui, ó, eu vim aqui e medi 1 centímetro. Quer dizer que dentro desse 1 centímetro eu tenho o quê? 50 metros. Se eu tiver 2 centímetros, eu vou ter o quê? 100 metros, certo? Gente, essa escala, eu posso dizer que ela é igual a essa de cima? Olha só, aqui a vírgula está aqui, não é? Então, é 50 mil centímetros. Se eu for transformar para metros, seria centímetro, decímetro, metros, tá? Então, essa escala daria 1 centímetro igual a 500 metros. Então, essa escala de cima não é igual à de baixo, certo? Porque você tem, ó, centímetro, decímetro, metro. Aqui está dizendo que cada 1 centímetro é 500 metros. Essa cada 1 centímetro é 50 metros. Perceba que são duas formas de eu representar a escala. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui para vocês 2 exercícios para vocês entenderem. Isso aqui caiu na Unesp. Ele fala assim, ó. A escala cartográfica define a proporcionalidade entre... Deixa eu colocar aqui, ó. A proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser representada de modo gráfico ou numérico. Ou seja, você pode fazer ou numa escala gráfica, que é essa, ou numérica, que é a resposta. A escala numérica correspondente a essa escala gráfica seria qual? Então, o que ele fez? Ele te deu uma escala gráfica e ele quer saber como ela seria em numérica. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz para vocês aqui, ó. Perceba que ele coloca, ó, de 0 a 615, 0 a 615, 615, 1230, 1845. Então, ele está no intervalo de 615 e 615. O que ele quer dizer? Que esse intervalo aqui representa 1 centímetro no mapa. Então, 1 centímetro é igual a 615 quilômetros, porque ele colocou que é quilômetros, certo? Ora, 615 quilômetros, se eu transformar em centímetro, você acrescenta 5 zeros, certo? Porque, ó, a vírgula tá aqui, ó, centímetro, decímetro, metros, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, 615 centímetros é igual a 61 milhões e 500 mil centímetros. Sempre que você transformar de centímetro para quilômetro, você corta 5 zeros. De quilômetro para centímetros, você acrescenta 5 zeros. Ora, se 615 quilômetros é igual a 61 milhões e 500 mil centímetros, 1 centímetro no mapa é igual a 61 milhões e 500 mil centímetros. Ora, qual é a escala que representa isso aqui, ó? Olha só, galera, é a letra E. Ó, 1 por 61 milhões e 500 milhões de centímetros. Essa escala aqui é exatamente igual a essa escala aqui. Representa 1 centímetro igual a 615 quilômetros. Ok? Segundo exemplo que eu coloquei aqui, caiu no vestibular da UFMS, federal aqui do nosso estado. Olha só. Um casal de turistas chilenos resolveu conhecer em suas férias, no final do ano, as belezas cênicas do município de Bonito, aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Lugar belíssimo. Em um mapa da cidade, observaram que a distância da Gruta do Lago Azul, que é uma das grutas mais famosas aqui do Mato Grosso do Sul, em Bonito,
até o abismo de Ayumas, que é um lugar belíssimo, é um abismo que você tem que, né, fazer rapel para você descer naquela água cristalina, era de 2 quilômetros. Então, ele disse que, olha o que ele fez aqui, ó. Ele colocou que você tem a gruta, por exemplo, aqui, e o abismo aqui, certo? Deixa eu pegar a caneta que fica mais fácil aqui, ó. Ó, então, eu teria a gruta, por exemplo, aqui, gruta, e aqui, por exemplo, eu teria o abismo, certo? E aí ele está falando que a distância é de 2 quilômetros em linha reta. Então, se eu sair da gruta até o abismo, perdão, aqui, droga. Aqui saiu erradinho, aqui, deixa eu apagar. Ó, se eu sair da gruta até, no caso, aqui, ó, em Ayumas, eu teria 2 quilômetros no mapa, na real, perdão. Aí ele disse que no mapa ele foi representado esses 2 quilômetros em 2 centímetros. Então, ele quer saber que escala foi representada esse mapa. Então, o que eu fiz aqui para você, ó? 2 centímetros no mapa, 2 centímetros no mapa, ele representou 2 quilômetros, que é 200 mil centímetros. Certo? Por que eu tenho que transformar em centímetro? Porque ele quer uma escala numérica. A escala numérica, nós vimos que ela é em centímetro. Então, 2 quilômetros é igual a 200 mil centímetros. Não esqueça que a vírgula, galera, a vírgula está aqui, ó. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Se eu fosse transformar em quilômetro, eu cortaria esses 5 zeros. Ora, se 2 centímetros eu representei 200 mil centímetros ou 2 quilômetros, e 1 centímetro para x. É regrinha de 3, né, galera? X vai dar 200 dividido por 2, 200 mil por 2, vai dar cada 1 centímetro equivale a 100 mil centímetros. Ora, como é que ficaria a escala? 1 por 100 mil centímetros. Então, a escala é a letra E. Perceberam? Então, aqui, galera, são duas formas que pode estar aparecendo exercícios de escala na sua prova. O que o Enem gosta muito é o tamanho da escala. O que é o tamanho da escala? O tamanho da escala, cuidado, é o contrário do tamanho do número. Então, olha só, eu coloquei 2 escalas. 1 por 10 milhões e 1 por 100 mil. Esse 1 por 10 milhões significa que eu reduzi 10 milhões de vezes aquele lugar para caber no papel. Aqui é 1 por 100 mil. Então, se eu fosse transformar em quilômetros, só para facilitar você entender, vou fazer aqui, ó. Vou transformar, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu venho aqui, corto 5 zeros. Quer dizer que cada 1 centímetro, ele desenhou, nessa escala, 100 quilômetros. Tá? Desculpa que eu tô fazendo pelo mouse, tá? Aqui, ó, eu cortando 5 zeros, cada 1 centímetro no mapa, ele representou 1 km, 1 quilômetro. Certo? Cara, eu representar 1 quilômetro, eu vou representar uma menor área. Então, eu vou mostrar mais detalhes, maior riqueza de detalhes, do que eu colocar 100 quilômetros dentro de 1 centímetro. Então, o que acontece? Guardem isso, ó. Quanto maior o número, quanto mais zero tiver maior o número, maior o denominador, no caso 10 milhões, vai ser menor a escala, é o contrário. E por que ela vai ser menor? Porque ela mostra menos riqueza de detalhes, porque eu tive que colocar uma área maior no espaço de 1 centímetro. Quanto menor o denominador, no caso 100 mil, maior vai ser a escala, porque eu mostro maior riqueza de detalhes. Tá? Então, é o contrário. Quanto mais zero, tá? Quanto mais zero, maior o número, menor a escala. Quanto menor o número, maior a escala. Aí eu trouxe um exemplo prático aqui, ó. Ó, você tem essa escala que representou uma área aqui, ó, do Paraná, de 1 por 50 mil, 1 por 100 mil, 1 por 250 mil e 1 por 1 milhão. Perceba que por 1 por 1 milhão, a cidade de Cornélio Procópio, ela apenas virou um ponto no mapa. Então, isso aqui é uma pequena escala, você não mostra detalhe nenhuma. Ora, qual que é a maior das 4 escalas? 1 por 50 mil. Porque, olha só, eu tenho até, dá para você ver até as ruas, basicamente, a divisão dentro da cidade. Porque o que acontece? É como se, de repente, você estivesse mostrando uma área menor.
Aí, conforme você vai aumentando a área, olha só, já mostrei Cornélio Procópio no entorno. Aí a escala foi ficando menor. Aí você colocou uma área maior representada. A escala está ficando menor ainda. E aí, quando você coloca a cidade apenas um pontinho, isso é uma pequena escala e isso é uma grande escala. Entenderam? Então, o tamanho da escala, quanto maior o número, menor a escala e vice-versa. Esse é um detalhe. Segunda coisa importante, projeção cartográfica. O que é a projeção? A projeção é a forma utilizada para você representar a Terra. Então, você vai representar a superfície da Terra por meio de uma projeção, que você vai usar aquilo que for mais conveniente para quem vai representar um mapa. Como que é feita essa projeção? Então, ó, baseia-se na utilização de uma fonte de luz, é como se eu tivesse uma luz dentro da Terra, dentro do globo, uma Terra transparente, e essa luz, ela projeta essa imagem numa superfície plana, certo? Então, o que acontece? A hora que ela projetou aqui, ó, você delineou um espaço, e aí, por meio dessa sombra, você cria a projeção. É assim que é feita a projeção, tá? Os cartógrafos, que é quem vai representar o mapa, ele vai usar a projeção que para ele é mais interessante. As mais comuns são as cilíndricas, as cônicas, o plano azimutal, que eu vou trazer para vocês aqui, ó. O que é uma projeção cilíndrica? Você vai projetar a Terra como se fosse a Terra dentro de um cilindro. Você coloca dentro de um cilindro. E aí você vai ver esse mapa aqui, ó, que é a projeção mais usada. Que você vê um mapa assim. Certo? Então, essa projeção cilíndrica, você representa a superfície da Terra, é como se essa imagem, essa luz aqui, ó, de dentro da Terra, fosse representada dentro de um cilindro, tá? Os paralelos e meridianos, né? Os paralelos e meridianos vão ficar em linha reta, com ângulo de 90 graus, certo? Só que qual é o problema? Ele vai deformar as regiões de altas latitudes, que são as regiões distantes da linha do Equador, certo? É uma projeção muito usada para as navegações, ainda ela é muito usada para as navegações, tá? E na confecção do planisfério, que é o mapa mundi. Dentro das projeções cilíndricas, a mais famosa é a de Mercator, que é essa daqui, né? Gerard de Mercator, ele publicou esse mapa no século XVI, na época das grandes navegações. Então, como foi na época das grandes navegações, ele tem uma visão eurocêntrica, ou seja, Europa como centro do planisfério, porque a Europa era o centro das navegações. Saiu daqui para você conquistar. Essa projeção ela é chamada de cilíndrica conforme. O que ela acerta, o que ela erra. Guarda isso, cai muito, muito no Enem. A projeção cilíndrica conforme, tá? Ela é muito usada na navegação, como eu falei. Ela preserva a forma dos continentes é essa que você está vendo. Então, ela preserva a forma dos continentes, mas ela erra a área. Então, ela coloca uma Groenlândia, por exemplo, enorme, maior quase que a América do Sul, sendo que a Groenlândia ela é 4 vezes menor do que o Brasil, certo? E a África é pequenininha, né? Mas aí você vê a Ásia, olha só, essas regiões de elevadas latitudes, bem distante. Perceba que você, conforme vai distanciando aqui da linha do Equador, o que a gente observa? Que os paralelos vão se distanciando, então dá uma... Conforme eu estou distante da linha do Equador, as áreas vão ficando maior. Essa é a projeção de Mercator, que é o mapa mais usado, tá? Pelo menos assim, na história, né? Aí tem outro mapa que as pessoas acham que está errado, mas não está errado. Dentro da visão dele está certo. Foi feito por Arnold Peters, e na década de 70, 73, e a visão dele era destacar o terceiro mundo, os países africanos, América Latina. Aí o que ele usou? Ele usou também uma projeção cilíndrica, mas é chamada equivalente. Perceba que aqui, ó, próximo à linha do Equador, ó, os paralelos são mais próximos, aí você vai vendo, mais distante, perdão, são mais distantes, conforme você vai para os polos, ó, as linhas vão ficando mais próximas, tanto aqui como aqui. Então, o que ele faz? Ele achata essa área aqui mais ao norte, ó, fica um aspecto achatado, e nessa região aqui, ó, equatorial, fica com essa forma espichada, né? Essa é a projeção
de Peters. O que ele acertou, o que ele errou na projeção dele, né? Ele vai, no caso, acertar, ele conserva a área, a África é grandona, não é pequenininha que nem está aqui, ó, na de Mercato, a África é grandona, certo? Só que ele vai errar a forma, né? A forma da África é desse jeito, e não espichada como está aqui, certo? Então, são as duas projeções mais cobradas, tá? As duas são projeções cilíndricas, só que essa é equivalente, a área é equivalente ao real, e essa, conforme ela vai preservar a forma, ok? Bom, outra projeção usada é a projeção cônica, que ele vai colocar a Terra, basicamente, dentro de quê? Dentro de um cone. Você coloca um cone e representa. Então, o mapa fica assim, ó, parecendo um lequezinho, certo? Essa projeção, os meridianos, tá vendo? Ele sai de um centro e aí ele vai se abrindo, parece um leque aberto, tá? Não é uma projeção tão usada, mas ela não está errada, ela está correta, certo? Essa projeção, ela não mostra o planeta por inteiro, só mostra a parte que o cone pegou. Então, por exemplo, o hemisfério sul você não conseguiria ver, certo? E ela, geralmente, ela é usada mais quando você quer representar mais a região próxima aos polos. Essa é a projeção cônica. E a projeção plana ou azimutal, você pega um plano e você coloca esse plano onde você quiser. Pode ser no Polo Norte, pode ser no Sul, pode ser na América, pode ser em qualquer canto. E aí você vai ter esse mapa assim, ó, representado assim, ó, o centro, que é onde o plano pegou, e aí você vai ter os paralelos, que ficam essa forma assim, ó, circular, e os meridianos que saem de um centro, tá? Essa é a projeção plana ou azimutal. Ela é muito usada na navegação aérea. Então, os aviões usam o sistema de projeção, porque ela é mais precisa, os rumos e direções são mais precisos. Ela preserva as distâncias, certo? Só que ela erra na área, ok? Aí, o que acontece? Ela é muito usada para fins geopolíticos. Inclusive, essa projeção plana, ela é usada no símbolo da ONU, que coloca aqui, usando a projeção plana azimutal, que já caiu várias vezes no Enem. Tá? Então, as três projeções são a projeção cilíndrica, que você representa a Terra dentro de um cilindro, a projeção cilíndrica de Mercator e de Peters são as mais usadas, a projeção cônica, que representa dentro de um cone, e a plano azimutal num plano, ok? Existe a projeção, no caso de Robinson, tá? Que ela foi criada nos anos 60, ela é uma projeção cilíndrica, tá vendo, ó? Só que ela, como ela dá essa forma arredondada aqui, ó, na Terra, ela tem menos distorções, então ela representa um pouco mais a forma e o tamanho um pouco mais próximo da realidade. É a chamada projeção de Robinson, ok? E uma outra coisa que cai muito em vestibulares e Enem é a chamada anamorfose. O que é anamorfose, né? Morfose, forma, né? Anamorfose quer dizer que você perde a forma. Então, o que você pega? Você pega um tema, por exemplo, aqui, os países mais populosos. Aí ele representa, por exemplo, o mapa mundi, destacando os países mais populosos. Então, ele coloca a China, esse verde grandona, a Índia, aqui grandona. Aí ele pega, por exemplo, aqui, ó, o Japão, grandão, a Indonésia, esses amarelinhos. Aí ele pega o Brasil destacando, tá? O que ele está fazendo? Ele está pegando os países mais populosos. Os Estados Unidos aqui, ó, tá vendo que o Canadá ficou exprimido, porque é um país que tem pouca população, certo? Então, quando você vê uma anamorfose, você tem que pensar que ele está fazendo um mapa em cima de um tema. Então, aí você vai ter que pensar. É uma questão muito cobrada em provas e vestibulares, porque exigem conhecimento geral do aluno. Muitas vezes o aluno cai no chutômetro, tá? Então, anamorfose. E aqui eu coloquei aqui, ó, fazendo uma anamorfose do Brasil sobre a renda média per capita no ano de 2010. Quais são as unidades que têm maior renda per capita? Então, o destaque é o Distrito Federal, tá vendo? Aí você vê São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e aí você vê, por exemplo, os estados do Nordeste pequenininho, espremidinho, quer dizer que a renda per capita é menor. E chama-se anamorfose. Ok, galera? Bom, então a gente vai terminar por aqui. Dei uma geralzinha para você sobre cartografia, um assunto que cai muito não só no Enem como em vestibulares, e a gente se vê na próxima aula, tá? Te aguardo.
né? Aí, de repente, numa gravação no nosso famoso quadro, ok? Então, eu fiz aqui para facilitar você visualizar esses mapas, porque num quadro não daria para a gente visualizar. Gente, estou ficando aqui. Beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!